estarmos aqui nesta noite em nome de Jesus, amém? Um tema muito propício daquilo que a obra do Senhor representa nas nossas vidas. E olhando aqui para o Evangelho de João, no capítulo 2, o versículo de número 11, você poderia abrir comigo a tua palavra. Antes, levante a tua mão e diga assim comigo: nesta noite eu recebo poder e autoridade do Senhor para viver a superação, a quebra de maldição pela transformação da água em vinho. Fale para quem está ao teu lado: a quebra da maldição pela transformação. Diga de novo bem forte: quebra da maldição pela transformação. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Versículo 11: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Aqui existe um grande segredo e um grande milagre de Deus, que talvez a primeira frase que o bispo falou resuma e sintetize, ele diz: as 6 talhas, elas são a representatividade dos homens, e o nosso tema, que é a 7ª talha, que o bispo vai trazer a revelação. Então eu quero, nesses poucos minutos, falar sobre esse número dos homens, na verdade sobre 2 homens, que estão implícitos aqui nesta palavra. Sabemos a história. Jesus foi convidado para o casamento em Caná da Galileia. Uma das versões antigas que eu achei, e um estudo também da tradição que eu vi há muito tempo, dizia Canaã da Galileia, ou seja, alguns lugares lá, Caná da Galileia, Canaã da Galileia. Isso me chamou muita atenção. Jesus foi convidado com os seus discípulos e a sua mãe, e aí acaba o vinho, ela vai falar com Jesus. Você conhece bem a história. Jesus diz: mulher, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora, apontando exatamente para a sua morte, morte de cruz, porque havia acabado o vinho. Ele manda tomar as talhas e encher totalmente as talhas, e depois tirar a água e mostrar para o mordomo, para o mestre-sala. As águas estavam transformadas em vinho. E a grande decepção e frustração que poderia ser aquela festa de judeus, famílias tradicionais, noivos preparados, noiva preparada, casamento esperado por meses, como era comum, poderia passar por aquela vergonha, por aquela frustração enorme, por aquela decepção. Mas o milagre grandioso acontece. O testemunho que o noivo recebe é de que: olha, glória a Deus, você deixou o melhor vinho para o final. Todos colocam o bom vinho primeiro, mas você deixou o melhor vinho para o final, porque Deus tem uma obra para realizar. Eu sempre digo: eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida. Diga comigo: eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida, e estão por vir na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, amém. A despeito da pandemia ou de dias difíceis, existem dias grandiosos, melhores de Deus para nós. E aí a Bíblia vai dizer que em Caná da Galileia foi o primeiro dos sinais, dos milagres do Senhor. E o primeiro é a primícia, é o grandioso, é uma marca. Nós, como igreja, temos a primícia do apostolado. O nosso apóstolo é o primeiro apóstolo do Brasil. Então há algo grandioso, tremendo nas primícias. O apóstolo Paulo revela aos romanos que se as primícias forem santas, tudo é santo. Quem está entendendo? Então esse milagre tem um sentido e uma revelação tremenda, por ser o primeiro, por ser em um casamento, por ser em Caná da Galileia. Mas ganhando tempo, os 2 homens, o primeiro é Canaã,
Esta terra que eles estavam, qual era? Era a Galileia, certo? Caná da Galileia. Então as tribos não existiam mais, não existia mais Judá, Benjamim, Naftali, Zebulão, etc. Agora eram as províncias de Israel: a Galileia, a Judéia, a Pérea, a Idumeia e Samaria, 5 províncias. Mas era a terra de Israel. E quando Deus prometeu a terra prometida desde Abraão, Ele prometeu aquela terra. Esta terra era a terra prometida. E lá em Gênesis 12, versículo 5 diz: o Senhor prometeu a terra de Canaã para Abraão e para a sua descendência, amém? E havia um homem que se chamava Canaã, pouco antes de Abraão. Esse homem, ele era o filho de Cão, ou de Cã, em outras Bíblias, em outras versões, amém? E esse homem, Canaã, ele foi amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado porque ele foi enredado pelo seu pai, Cão, quando eles zombaram do seu avô, o avô de Canaã, Noé. Quem se lembra dessa palavra? Ele se embebedou e Cão o expôs. E Deus foi lá, está escrito em Gênesis 9, versículo 5, versículo 25, aliás, e amaldiçoou Canaã. Olha que coisa! Amaldiçoou Canaã. E depois a origem dos povos vai mostrar que a terra de Israel, ela foi gerada exatamente pelos descendentes de quem? De Canaã. Por isso a terra prometida se chamava a terra de Canaã, falada para Abraão, Gênesis 12, versículo 5. Então, meu irmão, quando eu olhei para essa versão antiga da palavra, que dizia que o casamento tinha sido em Canaã da Galileia, eu falei: opa, o Canaã é amaldiçoado. Quem está entendendo? Canaã é um camarada amaldiçoado. Sabe o que acontece? Existem pessoas debaixo de grandes jugos, de grilhões terríveis, que suas vidas não prosperam, não andam, não vão adiante. E se tem um mal para acontecer em alguma dimensão, algum momento, acontece exatamente com aquela pessoa. Como uma vez, uma colaboradora de uma empresa que eu era responsável pelo departamento, ela veio dizer: olha, seu Itaene, caramba, Itaene é meu nome, mas essa é uma grande história, outro dia eu te conto. Olha, seu Itaene, seu JR, aqui é o seguinte: o problema é que se tem 2 máquinas, uma boa e uma quebrada, vocês dão a quebrada para mim. Quem está entendendo? Ou seja, tudo que era para dar errado, dava errado com ela. Isso é, resumindo, uma pessoa que está caminhando debaixo de maldições. A terra de Canaã, pela maldição que foi colocada sobre este homem, Canaã, filho de Cão, neto de Noé, era em primeira instância amaldiçoada. E o que o Senhor colocou no meu coração, como o bispo disse, os 6 são os números dos homens. Jesus estava como primícia, o primeiro milagre, fazendo esse milagre lá em Caná da Galileia, lá naquele lugar, porque esta depois transliteração dos nomes gerou Caná, de Canaã, Caná. Eu sei que existem outras traduções, outros estudos, amém, mas é o que eu recebi do Senhor. Quem está entendendo? Tinha que ser o Senhor, e tinha que ser na transformação da água em vinho, tinha que ser no poder do sangue de Jesus, para quebrar maldições da terra, maldições de centenas de anos, maldições para um tempo novo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. E que você hoje possa receber e provar desta superação na tua vida, em nome de Jesus. E se algo te falta para ser esclarecido nisso, que o Espírito de Deus confirme essa porção na tua vida. A Galileia era amaldiçoada.
nada, gente. Os apóstolos Pedro e João foram chamados em Atos 4 do quê? Incultos e o quê? Iletrados. Era um lugar de gente ignorante, era um lugar de pobreza, era um lugar de deserto, era um lugar de miséria. Era um lugar onde todos os povos, impérios que invadiam Israel, o primeiro lugar que eles entravam e destruíam tudo era qual? Era Galileia, era de onde veio a Síria, as colinas do Golã, era de onde vinham os povos. O reino do norte, de Samaria para cima, o norte, a Galileia, foram os primeiros a serem destruídos, dizimados, ocupados, e tudo arrendado pelas legiões romanas. Era terrível o que se passava na Galileia, um lugar deserto, porque havia uma maldição, e foi lá ser quebrada por Jesus em Caná da Galileia, para dizer: eu quero te dizer, Galileia dos gentios, Canaã, terra prometida de Israel, era o Senhor dizendo: Caná da Galileia, esse lugar agora vai ser um lugar de aliança, esse lugar agora vai ser um lugar de famílias edificadas, esse lugar agora vai ser um lugar de famílias constituídas, porque se a maldição foi colocada sobre um homem, ela vai sair pelo próprio Filho de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E assim será na tua vida. Se maldições foram colocadas pela família, por homens, por lugares, por aquilo que você possa ter vivido, entrou por um caminho, mas vai sair pelo poder do sangue do Filho de Deus, aleluia, que me encontrou, que me alcançou e que me libertou. Isso, mas isso está tão longe de mim, lá Caná da Galileia. Não, tinha um segundo homem, as talhas é número de homens. Esse homem se chamava Natanael. Natanael se tornou o discípulo de Jesus. Eu já vou encerrar. Quem se lembra da história dele? Felipe foi chamado por Jesus, depois João, Pedro, certo? Aí Felipe encontrou o amigo dele, que era quem? Quem? Natanael. Aí Felipe falou para ele do mestre, de Jesus. E Natanael respondeu como? Pode vir alguma coisa boa da onde? Diga bem forte, pode vir alguma coisa boa da onde? Da Galileia. Ele sabia que aquele lugar era amaldiçoado, que nada bom podia vir de lá. Só que quando Jesus se encontrou com ele, ele disse que o tinha visto debaixo da figueira. Jesus, escute, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 2, eu não estou lendo os textos, sabe o que vai dizer? Que o Natanael, sabe de onde ele era? Sabe de onde ele era, irmão? Eu vou ler, vai rapidinho. João, capítulo 21, versículo 2, glória a Deus. João 21, 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, diga comigo, e Natanael, diga bem forte, Natanael, que era de Caná da Galileia. Aleluia, em nome de Jesus. Sabe de onde ele era? Ele era de Caná da Galileia, e ele mesmo sabia que não podia vir nada bom de lá, confirmando realmente que era um lugar da pobreza, da miséria, era um lugar maldito. Mas o Senhor quebrou a maldição que entrou por Canaã, neto de Noé, e o Senhor levantou um discípulo, um apóstolo de Caná da Galileia, para dizer: tem esperança para você, tem transformação para você, tem água e vinho sendo transformada em vinho na tua vida. A partir de hoje não existem caminhos impossíveis, nem portas que Ele não possa abrir. Ele é o Senhor, em nome de Jesus. E a obra estava lá profetizada, porque o bispo não se instruiu nisso. A água foi transformada em vinho, e quando o corpo de Jesus foi ferido, depois de morto, com a espada
história do soldado romano, lá saiu também água e sangue, com esse mesmo simbolismo. A despeito do que fala a ciência sobre aquele evento, não é o nosso objetivo hoje. O Senhor profeticamente estava nos alcançando em Santo Amaro, no Capão Redondo, em Itapecerica, no Tabuão, no Jardim Ângela, no Pirajussara, no Embu, em todos os lugares, para dizer: em nome de Jesus, eu estou, diz o Senhor, transformando a tua vida, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Levante a tua mão e diga comigo: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu recebo nesta noite a obra do Senhor na minha vida. Toda maldição de Caná da Galileia foi quebrada. Toda maldição foi quebrada na minha vida. Toda obra da morte caiu por terra. Eu recebo a transformação do velho homem na nova criatura, da morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição. Amém, amém, amém. Glorifique bem forte ao Senhor. Fica com Deus. Receba em nome de Jesus.